Final do ano tá chegando, né? Como é que a gente faz pra gente conseguir viajar tranquilamente, sem ficar estressado? Aliás, estaremos saindo de férias, né? Não tem como ficar estressado. E nós estamos com a gente aqui hoje, a Tabata Elias. Boa tarde, Tabata. Um trava-línguas, né? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Prazer imenso ter você aqui, viu? Prazer é todo meu. Prazer falar de turismo, falar de viagem, falar de coisas boas. Coisas boas, né? Porque assim, as férias estão chegando, então a gente não tem o porquê se estressar, né? Sim, verdade. Tem que planejar certinho, né? Pra você saber pra onde você vai com toda a sua família. Se você tá indo pra um lugar mais tranquilo, se o lugar é realmente familiar, ou se você tá querendo buscar mais festa, badalação, né? Então a gente consegue dar todas as dicas aqui, né? Sim, porque tem pra todos os gostos, né? Sim. Só não sai de casa quem não quer. Então... E eu tava até falando com a Tabata aqui nos bastidores, que eu falei pra ela assim, como é que a gente faz pra não se estressar nas férias? Acho que talvez já comece pelo fato de não viajar em épocas de temporada, né? Porque é bem complicado, né, Tabata? Sim, a gente tem muito essa... Final de ano é a época mais esperada. O brasileiro, ele espera o ano inteiro para poder sair nas férias e passar o final de ano fora. Então, assim, existem lugares tranquilos nessa época? Sim, existem. Então, assim, o ideal é você saber na hora da sua escolha. Não adianta querer procurar tranquilidade no Réveillon na praia. Não existe. Não existe, eu desconheço. É só pra você descer, né? Só pra você subir, lá tudo cheio, mercado, exatamente, né? Então a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência nessa época do ano. Quem quer viajar, a gente sabe que independente para que lado que você for, você vai pegar um pouquinho de trânsito. Não tem muito para onde correr. A gente precisa sim já sair preparado para isso, porque senão você acaba se estressando e a sua viagem já começa com uma energia um pouquinho pesada, né? Quando você mesmo se estressa. Então é legal a gente preparar algumas já preparar o emocional para o que você está procurando e para o que você está buscando e para onde você está indo. Entendi, né? Isso é importante, Isso né? é muito importante, muito importante. E quais são os benefícios, por exemplo, de um day use? Sim, vamos lá. O day use é aquela viagem rápida para as pessoas que têm pouco tempo, né? Então, hoje está muito em alta, porque principalmente as pessoas que trabalham com comércio, normalmente elas têm apenas o domingo de descanso. Sim. Né? Então, assim, é uma possibilidade muito bacana. Você tem a oportunidade de sair, de você passar um dia fora, viver uma experiência diferente em um local diferente e com um tempo curto e com certeza um custo-benefício muito melhor, porque o que você gasta em um day use, você não precisa se preocupar com hospedagem, que normalmente encarece a sua viagem. Então isso você pode fazer com ônibus, né? Com viagens rodoviárias. Normalmente em grupo você sempre tem custo-benefício melhor, ou até mesmo de carro com a família. Então o benefício do day use é muito legal, porque você consegue otimizar tempo e você consegue gastar menos. Então às vezes o que você iria gastar na cidade com um barzinho, você consegue fazer uma viagem e passar um dia diferente. Legal, porque muitas vezes acontece o que vai acontecer, por exemplo, nesse fim de ano, né? Que é o final de semana, o feriado praticamente ser num fim de semana. Então, você não tem muito tempo para você ir até o lugar, voltar, né? Então, o importante mesmo é você conseguir organizar tudo certinho, né? Porque aí você vai e volta no mesmo dia. E com esse final de semana sendo assim, dessa forma, curto, as pessoas acabam optando pelo day use, porque é uma forma de você conseguir sair, né? Já que você tem que trabalhar, voltar logo no início assim da semana, pelo menos você consegue fazer uma viagem com toda a família. E quais são os destinos mais procurados, assim, os locais para um day use, por exemplo? Então, day use a gente tem normalmente aqui, o nosso estado é muito grande, né? Então a gente tem muitas opções de viagens, de destinos dentro de São Paulo, como também região de Minas, que fazem divisa com São Paulo.
Então a gente tem várias opções, como por exemplo, aqui dentro de São Paulo a gente tem destinos que vai para o cultural, que é Olambra, Itu. Temos destinos que você busca natureza, contato com a natureza. Então a gente tem vários destinos de cachoeiras, praias, Ubatuba, litoral norte é um local bem bacana, que existe muito turismo receptivo lá, sim, que nos recebem. Então a gente tem a opção de Ubatuba, Ilhabela. Ilhabela também é um local que dá para você ir, para você passar um dia. Temos muitos parques também. Dentro de São Paulo temos parques aquáticos. Parque aquático é o que mais o pessoal procura, sim, né? Muito parque aquático. A gente tem bastante, várias opções aqui no interior. Quase todos fazem day use, porque assim, tem hotéis, né? Geralmente tem hotéis, principalmente nessa época do ano, que às vezes acabam não fazendo o day use, porque geralmente já estão, né, com todos os hóspedes lá, um hotel completo e tal. Sim. Mas, por exemplo, parque aquático, talvez um hotel fazenda, né, sim, nos interiores assim mais próximos de São Paulo, é uma ótima opção para fazer um day use, por exemplo, né? Sim, hotel fazenda a gente tem muita estrutura. Então, uma vez que você chega no local, você passa um dia incrível, com atividades, com estrutura, almoço, né? Porque tem normalmente os restaurantes que servem muito bem. Sim. Então, assim, hoje fazer day use é uma ótima opção para quem quer economizar tempo e economizar dinheiro também, né? Porque você consegue, sim, conhecer uma variedade de cidades sem precisar se hospedar nela. É verdade. Então tem bastante. E o que acontece também muito, assim, por exemplo, com as mamães, né, que acabaram de ter, por exemplo, um bebezinho, né, pequeno, você tem que se planejar, né, saber para onde você pode ir, né, o que dá para fazer. Tem pessoas, por exemplo, que querem vai para o Nordeste. Ah, mas não dá para eu ir com o bebê porque eu não consigo fazer passeio. Ah, então vai para um resort, para um hotel que você fique com o pé na areia lá, só descansando. Quais são os cuidados e as dicas, por exemplo, para quem acabou de ter um bebê recém-nascido e quer viajar? Então, a questão de... Eu acredito que assim, você só precisa pensar no local. O bebê, ele não dá para ter muita exposição ao sol, então você precisa de uma estrutura, né? De ter locais que recebam isso, porque assim, o day use, ele é muito bom. Porém, você fazer um day use para praia com um bebê recém-nascido, eu não acho muito bacana. Já não dá muito certo. Então, eu indicaria o quê? Vai para um parque aquático que tem vestiários, que tem toda uma estrutura, sim, né? Vai ter, com certeza alguma coisa. É que bebê não, né? Mas, por exemplo, para você que tem uma criança aí, vai, de 2, 3 anos também, que você tem que tomar cuidado. Por exemplo, você não consegue passar talvez o dia inteiro num barco, passeando com uma criança de 3 anos. Exatamente. Né? Então, já no parque aquático eles conseguiriam brincar mais, tem várias atividades, né? Sim, criança. Porque querendo ou não, o bebê de colo, ele cansa também, ele cansa mais a mãe do que ele mesmo, né? Com certeza. Então, carregar, ficar o tempo todo, passeios de barco, tudo que é aquático, eu acho que acaba cansando um pouquinho, uma lancha, lugares que você tem que subir e descer do ônibus diversas vezes. Então, o ideal mesmo é um hotel fazenda, é um parque aquático, é você ter esse cuidado na hora da sua escolha. É escolher o destino certo para você realmente aproveitar e não se cansar mais. E essa época, você acha que é possível fugir da muvuca? Porque assim, você falou da praia. Mas se você for pro Nordeste, vai estar cheio. Se você for pro Sul, vai estar cheio. Qualquer região, acredito eu, que você for escolher aí para viajar com toda a sua família, é uma época de temporada muito, né, intensa. Será que existe algum lugar que você fala, não, pode ir que vai ser um pouco mais tranquilo? Sim, existe. Existe? Existe. Dá pra fugir da muvuca, sim. Quais são? Conta pra gente. Então, quando você busca roteiros com a natureza, normalmente, que nem hotéis fazendas que estão ligados à natureza, roteiros de cachoeira, eles não costumam ser tão superlotados. A praia hoje, ela é o foco. É o foco da bagunça, sim, da principalmente muvuca. do fim do ano, Do fim do ano, sim. Mas ainda existem, sim, algumas opções. Existem lugares que você tem praias, acesso a praias mais desertas. Lugares que você precisa fazer uma caminhadinha para chegar até lá. Porque a gente gosta de
comodidade, né? Sim, quando falou em andar, falou em trilha. Sim, falou em trilha. Quanto tempo mais ou menos andando? 15 minutos. Então já não quero, vou na praia vizinha. Só então, calor. Para quem quer a tranquilidade, busca essa, que tem um pouquinho mais de dificuldade e o pouco da dificuldade, ele acaba se tornando o local mais seletivo. Sim. Então é muito bacana. Tem muitos lugares ainda que você consegue ir e buscar tranquilidade. Principalmente quando se fala de áreas privativas, né? Então existem hoje locais que são complexos de cachoeiras, mas que eles têm uma limitação, que você precisa ir fazer reserva antecipada, não é só chegar e ir entrando, não. Eles comportam tantas pessoas para ter uma boa qualidade de atendimento, então eles respeitam isso. Então é sempre bom você buscar esses locais. Existem sim vários lugares para a gente fugir da muvuca. Principalmente acampamento, né? Galera que gosta de acampar se dá bem, porque não é todo mundo que curte, né? Então acaba que fica mais... Mas eu acho que a época agora de fim de ano também, acampamento, pessoal, eu assim, não é muito a minha vibe também. A minha também não. Mas eu vejo os acampamentos nessa época do ano, eles são muito cheios. Muito cheios. Aí o problema ainda é maior, porque aí você não tem um chuveiro individual, você não tem um banheiro privativo, é tudo muito compartilhado. Mais você vê nesses acampamentos? Jovens. Sim. Porque quando você é jovem, você dorme em qualquer lugar, você toma banho em qualquer banheiro, você vai em qualquer banheiro, enfim, é muito fácil. Aí quando você já avançou um pouquinho, não, colchão inflável não, colchonete assim não. Banheiro compartilhado não, né? Então, acampamento é geralmente a galera mais jovem que curte bastante, Às vezes a gente fica preso até o ar-condicionado, né? Muito calor, barraca, não tem ar-condicionado. Aí de repente você entra na barraca e aí... Chega na barraca, né? O que tem lá dentro? Não tem nem a luz. Só tem pernilongo. Você entra na barraca e fala, cadê o ar-condicionado daqui? Onde que, né? Sim. Agora me diz uma coisa, pra quem quer fazer, por exemplo, um passeio de férias agora no final do ano, só que mais a dois, mais casal, assim. Qual destino você acha que é interessante? Qual programação e dicas são relevantes para fazer uma viagem a dois nessa época? Então, se a proposta, a ideia é buscar o aconchego ali para o casal e não estar focado em praia, em coisas assim, eu acho que é legal fugir um pouco. Hoje, qual que é o bacana para roteiro a dois? Buscar ambientes de montanhas, locais de montanhas. Então a gente tem Campos do Jordão, a gente tem Monte Verde, que não estão em alta temporada nesse momento. Então o pessoal tá todo mundo na praia, ninguém tá na montanha. Então faz o inverso, vai ao contrário, entendeu? Então são locais que você encontra piscinas, hotéis maravilhosos, com piscinas incríveis, com vistas maravilhosas. E você está num local super romântico. Né? Então, acho que Campos do Jordão, Serra Negra, eu digo daqui de São Paulo, né? Monte Verde, que é Minas, mas é bem pertinho também, não dá nem 3 horas daqui. Olambra é meio parecido com Campos e Monte Verde, eu não sei se tem montanhas, mas é mais ou menos a mesma vibe? Então, muda um pouquinho, porque assim, Olambra é muito flores, né? A cidade, capital das flores, é a Holanda brasileira. Então, assim, é um destino, eu não vejo muita opção de hospedagem bacana em Olambra. Ainda acho que não pegou muito, né? Não pegou. Olambra normalmente é um day use. Ah, tá. Eu nunca vi ninguém se hospedar lá. 200 quilômetros, se eu não me engano, de São Paulo. Sim, dá 200 quilômetros. 200 quilômetros. Pertinho, né? Dá pra fazer bem pertinho. Dá. A gente sai daqui de manhã, chega lá ainda pro café da manhã. Sai daqui cedinho, É bem legal, dá para curtir. Agora, nessa época de final de ano, tem um evento que é a Neoland, que é um evento maravilhoso lá, voltado para o Natal, sim. Legal. Uma mega exposição de Natal, a maior da América Latina. E uma questão que a gente percebe bastante, por exemplo, é Gramado. Gramado não deveria ser temporada, porque é frio, teoricamente, vamos dizer assim, né? Não sei se essa época tá muito frio lá. Porém, é o Natal Luz, né? Então, é temporada lá. Sim. Então, vai estar um pouquinho cheio.
Gramado é cheio nessa época. Sim, é cheio. Até janeiro, se eu não me porque engano, tem né? o Natal mais lindo do Brasil, né? Gramado é a nossa cidade da luz, né? Luzes de Natal. Sabia que eu pensei em ir pra lá e eu fiquei assim, eu não sei se eu quero. Sabe por quê? Porque tá todo mundo na praia, tá só o calor. A gente passou um ano com bastante dias, assim, né? Com frio. Sim. Não quero. Acho que eu vou me sentir... Eu quero ir pro sol, eu quero ir pra praia, eu não quero ir pra Gramado agora. Mas tá cheio lá. Sim, tá lotado. Porque essa época atrai pelas luzes, né? Então já é um destino focado mais para quem busca as luzes de Natal. Entendi. Então lá você também, nessa época, você acaba conseguindo ver simulação de neve, coisas que também enchem os olhos, dá né? pra você esquiar. Sim, Dá pra você ter um esqui. parque aquático indoor lá, com todo aquecido. Sim. E são vários lugares Tem muita pra você coisa, visitar. sim. Tem tipo uma espécie de montanha-russa na montanha, de uma praia pra outra. E para quem quer também, aproveita, conhece a Serra Gaúcha, né? Já sobe, já vai, faz o roteiro dos vinhos. Tem muita coisa ali bacana. Então, vale muito a pena ir para Gramado nessa época também. Acaba sendo uma alta temporada. Eu acredito que essa época de Gramado ainda consegue ser mais caro do que o inverno. Porque é a maior temporada deles, da cidade. E pra viajar pra fora, assim, pra você, qual que é um destino legal pro final do ano? Então, a gente gosta muito do turismo rodoviário, né? Então, é o terrestre, é estrada. É uma delícia, né? E é uma Vai delícia. curtindo a paisagem, vai descansando. Exatamente. Hoje, para fazer o terrestre internacional para fora do Brasil, é um pouquinho mais delicado, né? Então, o que a gente consegue fazer? Os países aqui ao redor, né? Tem um roteiro que é o Foz do Iguaçu com a Tríplice, que são as 3 fronteiras. Esse é um roteiro que a gente sempre faz. Então, ali a gente consegue fazer o quê? Foz do Iguaçu, Argentina, conhecer um pouco da Argentina e também Paraguai, que todo mundo ama comprar, né? Nessa época do ano as compras estão em alta, né? Super. Sim. Mas aí para quem quer viajar mesmo que for com aéreo, eu acho que essa época também, para quem gosta de praia, a gente tem aí Cancún, que são lugares que não são tão caros, que não fogem muito, né? Sai mais barato do que ir para a Europa, né? E se você for comparar, às vezes, para você ir para o Nordeste, sai preço parecido ali para você ir para uma viagem Cancún, por exemplo, internacional, né? Sim, é verdade. É verdade. Aqui, a Sul América, acho que fica mais fácil para a gente conhecer, fazer viagens internacionais, né? Estando dentro do continente aqui americano. Agora, o Nordeste não tá fácil mesmo. Tá, não. É passagem, é tudo, Tem lugares que, olha, tá bem salgado, E dificulta bastante. Legal. Tabata, vamos fazer o seguinte, deixa seus contatos aí pra quem quiser entrar em contato com você, tirar alguma dúvida sobre viagem, né? Quiser até fechar uma viagem, eu sei que você é consultora de viagem. Sim. Pode passar seu Instagram, telefone, por favor. Que bacana, vamos lá. O Instagram é @tatatur, Tatatur com 2 R's, viagem, Tatatur Viagens. E o nosso site é www.tatatur.com.br. Lá temos pacotes rodoviários e até casadinho, viu? Muito bom. A gente vai conversar um pouquinho mais, Isso aí. Muito obrigada pela sua presença, viu? Eu que agradeço, muito obrigada. E vamos viajar, vamos aproveitar o verão, começar o ano com a vibe positiva. Por favor, né? Isso aí.